Olá, criança, tudo bem? Então vamos lá, o pessoal do terceiro ano. Vamos pegar o livrão Eu Aprender Mais, tá? O livrão na página 311 e o Aprender Mais na página 90. Então nós vamos falar de alguns serviços que são feitos no campo. Então aqui no Aprender Mais ele tá falando que tem algumas pessoas que vivem no campo, que vivem na zona rural. Essas pessoas ficam na onde? Nas fazendas, nos sítios, chácaras, nas granjas, né? Cada uma tem as suas diversidades e são casas mais simples, algumas não têm iluminação elétrica, a questão da rede de esgoto, encanamento de água, eles costumam ter poço artesiano, então tem as suas diferenças das cidades. E aí nós temos os trabalhos que são realizados no campo. Um desses trabalhos é a agricultura, certo? Então, o que é a agricultura? A agricultura é o trabalho de quê? Preparar a terra, adubar a terra, cuidar da plantação, irrigar, colher. Então, isso é o trabalho da agricultura, né? Aqui no livro ele fala o seguinte, é o cultivo da terra por meio de um conjunto de técnicas. Então isso daqui é o que? O conjunto de técnicas. Quais são essas técnicas? É o que traz lá no Aprender Mais. Preparar a terra, plantar, cuidar da plantação, colher. Então isso é a agricultura, certo? Quem trabalha na agricultura é chamado de agricultor ou lavrador. Os donos das terras são chamados de fazendeiros ou proprietários rurais. A agricultura é algo muito importante porque é ela que fornece toda a nossa alimentação relacionada pela parte dos vegetais, né? Então o nosso arroz, o nosso feijão, o alface, o tomate, as frutas, né, as verduras, então tudo isso é fornecido graças às pessoas que trabalham com agricultura. No nosso país a gente tem uma diversidade de clima muito grande. Então cada estado ele tem o que ele produz com mais facilidade por conta do seu clima. Que nem pensando aqui no nosso estado do Mato Grosso, a gente é líder de plantação de soja. Então o estado, o nosso clima, a nossa terra, então é algo muito propício à plantação de soja, à plantação de milho. Então a gente, dentre os estados, nós somos o que mais planta, colhe e vende soja, né? Ela é até exportada para outros países. E logicamente que a agricultura ela já não é mais como antigamente, ela passou por um avanço tecnológico. Então antigamente as pessoas costumavam fazer o serviço braçal, então era o próprio homem que arava a terra, que adubava essa terra. E hoje em dia essas grandes fazendas, esses fazendeiros que têm mais de 100 hectares de terras, eles possuem as máquinas, né, onde a gente vê na televisão passando aquelas colheitadeiras, aquelas máquinas grandes que vai passando pela plantação e vai colhendo todos aqueles grãos. Então a tecnologia também chegou na agricultura, no campo. Então isso facilitou muito, né? Mas também ao mesmo tempo ela acabou diminuindo a mão de obra. Então, uma máquina daquela, ela faz um trabalho de mais de 100 homens. Então, antigamente era todo um trabalho braçal, era todo homem que fazia todo esse processo. E hoje em dia as máquinas fazem tudo isso. Eles também utilizavam os animais, que nem para arar a terra, que é quando a gente mexe na terra tudinho para deixar ela bem fofinha. Então, utilizavam-se as vacas ou o cavalo, amarrava lá um negócio para ela puxar e aí tinha como se fosse uma roda assim, bem grandona, e aí ela ia passando pela terra e aí ia fazendo e arando a terra. Então também utilizavam os animais como forma na ajuda dessas técnicas de cuidados com as terras. Então a agricultura é isso, é o trabalho de preparar a terra, né?
é o cultivo da terra. Então isso é a agricultura, ok? E aí na próxima página, que eu já estava vendo aqui, que nem no livrão traz para vocês, né? Para que a colheita renda uma boa produção de lucros é necessário. Então são as técnicas, né? Adubar o solo, irrigar, drenar, evitar queimar o mato, combater as pragas, fazer curvas nos territórios, né? Curvas de nível. O que é isso, tia? Bem na página, na foto do meio, aí de baixo, eu vou até mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, tá vendo essa foto aqui? Elas são as curvas de nível. O que isso quer dizer? São as curvas das plantações por conta do nível da água, para que quando chova a água não fique empoçada, tudo. Então, tudo é um trabalho de pesquisa do solo, da questão do solo, do terreno que ele é mais íngreme, mais deitado. Então, tudo isso são técnicas, certo? Aí, ó, para que servem as curvas de nível? Impedir que a água da chuva leve a camada fértil do solo. Então, ele é plantado fora, né, dentro dessa curva para que não haja esse problema. Então, são técnicas, ok? E aí, na próxima página, na 313, tá falando da pecuária. Então, o que traz aqui no livrão? É a atividade de criação e tratamento do gado, certo? Que aqui no Aprender Mais fala que também tem as pessoas que se dedicam à criação de animais. Então, quais são as criações de animais? Bois, cavalos, porcos, aves, né? As aves nós temos as galinhas, pato, peru, então são vários tipos. E também é uma atividade econômica muito importante, tanto quanto a agricultura. Então nós temos a agricultura que nos fornece os vegetais, os alimentos, as frutas, as verduras, e a pecuária ela nos fornece a carne, né? Não, quem cria a galinha, ela fornece tanto os ovos quanto quanto a carne da galinha, né? E aí nós temos os diferentes tipos de rebanho, certo? Então nós temos lá o rebanho, isso tá lá no livrão de vocês, na página 313. Se vocês quiserem até me acompanhar para estar grifando aqui, ó, a tia vai começar a ler aqui o segundo parágrafo, na onde falar os diferentes tipos de rebanho. Bovino, então o rebanho bovino está relacionado ao quê? Bois, vacas. Suíno, de porcos. Ovinos, de ovelha e de carneiros. Caprinos, de cabras e bode. Equino, de cavalo. Muar, de mula. Asinino, de jumento. Bufalino, de búfalos. Então, são diferentes tipos de pecuária, que é os diferentes tipos de rebanho que existe. No Brasil, a gente tem a maior prática de criação de bois e vacas, né? Onde a gente tem lá o leite, que esse leite ele faz os queijos, a carne, os derivados do leite, que tá lá a manteiga, o queijo, o requeijão, o iogurte. Então, tudo isso vem da onde? Da pecuária. Então, quem cria gado, ele tem toda essa variedade aí. Mas temos criadores de bois, né? Os criadores de bovinos, na onde esse boi é reservado apenas para o abate, que vai nos fornecer a carne. Tem os bois relacionados apenas para tirar o leite da vaca, para nos fornecer isso. Então, cada um tem as suas técnicas. Os suínos, eles só não fornecem a carne do porco. As ovelhas, ela também fornece a lã, né? Que é tirado ali da pele da ovelha. E também tem das cabras, do bode, a cabra, ela também fornece o leite. Então tem todas essas distinções. Na criação de gado, né, os donos dos animais são chamados de pecuaristas. Da agricultura é o quê? Quem trabalha na agricultura é o agricultor. Quem trabalha com a pecuária é o quê? Pecuaristas. E os que trabalham lá com os animais são chamados de peão, boiadeiro ou retireiro, né? Então, nós temos esses diferentes tipos de animais de criação. Deixa eu ver mais o que. Aí tem aqui, que nem eu falei, ó, pecuária leiteira é a criação de animais com o objetivo de produzir leites e derivados. Então, é tudo isso que a tia falou para vocês, certo? Então, nós temos
Tudo isso são o quê? Matérias-primas, né? A agricultura que nos fornece a matéria-prima dos vegetais, das frutas, das verduras, e a pecuária que nos fornece o leite, o ovo, a carne